Olá, quarto ano, tudo bem? Hoje nós vamos fazer as atividades das páginas 21 a 23 do CA. Na aula passada, nós vimos um pouquinho sobre esse gênero textual, que é a carta pessoal de reclamação. Hoje aqui nós temos uma outra carta com algumas características diferentes. Então, vocês vão ler essa carta que está na página 21 do CA e voltem aqui para que a gente continue a aula. Agora que vocês já leram, puderam observar que, na verdade, existem aí dois trechos de duas cartas diferentes, escritas por dois estudantes, e eles enviaram essa carta para um jornal. Vocês vão descobrir o nome do jornal, né? Porque leram o trechinho acima e também pela referência que está aqui embaixo. Então, essas crianças fizeram uma reclamação em relação ao lixo, ao problema de lixo nas ruas, tá? Então, vamos lá. Na primeira questão aqui, pergunta para que serve uma carta de reclamação, ou seja, qual é o seu objetivo? Então, como vocês viram, inclusive na página 46 da apostila, uma carta de reclamação serve para que uma pessoa faça uma reclamação sobre algo que está a incomodando, um problema, e aí peça uma solução. Então, o objetivo é que o cidadão exponha, expresse a sua opinião sobre um problema e também solicite, ele peça uma solução para aquele problema, tá? Já a atividade número 3 da página 22, nós temos a seguinte pergunta: qual é o assunto das cartas de reclamação? Observem que perguntou das cartas de reclamação, justamente porque na página 21 nós temos dois trechinhos, né, de duas cartas diferentes. O assunto está bem claro, né? Vocês puderam observar logo a partir do título, tá? Onde as cartas foram publicadas? Eu já mencionei que foi num jornal e o nome dele também está no texto. A atividade 5, a resposta está bem clara também lá no texto da carta, como também da atividade 6. Somente na letra C da atividade 6 é uma resposta pessoal, tá? Que pergunta onde a sua escola está localizada. Vocês já sabem o nome da cidade e o bairro, para quem não sabe, é o centro, tá? Nossa escola se localiza no centro da cidade. Número 7. As cartas foram escritas por moradores do mesmo bairro. Como você chegou a essa conclusão? Então, como nós temos duas cartas, vocês têm que observar. Os escritores, os estudantes, eles citam o bairro. Então, vocês vão chegar à conclusão, na verdade, de que eles não são do mesmo bairro, identificando o bairro que cada um cita, tá bom? Então, vocês têm que procurar isso lá no texto. Número 8. Na sua opinião, quem deveria receber essas cartas? Então, aí nós temos que pensar o seguinte: as cartas foram endereçadas a um jornal, e esse jornal publicou a reclamação dos estudantes. Mas, na verdade, essas cartas deveriam ser enviadas para uma pessoa mais específica, por exemplo, o prefeito da cidade, ou a pessoa, o secretário, né, ou a pessoa que trabalha e é responsável pela limpeza da cidade, pela manutenção da cidade, ok? Na página 23, prestem bem atenção porque eu vou modificar um pouquinho o comando, ó. Faça uma pesquisa sobre o serviço de limpeza prestado em sua cidade, sobre como ele pode ser prestado com excelência. Uma dica é pesquisar como é a coleta de lixo em cidades que são modelo nesse setor e comparar com o serviço que é feito em sua cidade. Anote as principais informações obtidas. Então aqui vocês não farão uma pesquisa na prefeitura, não precisa sair de casa para fazer isso. Mas perguntem a um adulto aí que esteja em casa como é feito o serviço de coleta de lixo. Através de um caminhão, como é feito aqui em Muqui, tem varredores de rua. Como é feito isso? Anotem as informações que vocês conhecem sobre isso. Se conhecem alguma cidade que faz esse serviço de uma forma diferente, também podem anotar aqui, tá? Aqui na número 10, vocês têm que fazer uma solicitação e uma justificativa. Porque vocês vão produzir uma carta de reclamação. Então, vamos pensar. Você tem que pensar em um assunto relacionado à limpeza da cidade. Pode ser a coleta de lixo. Se não houver nenhum problema, nós vamos usar uma situação hipotética. Nós vamos inventar uma situação só para que vocês façam um texto, tá? Por exemplo, quem não tem nenhuma reclamação pode pensar que existem entulhos perto da sua casa, ou não existe uma lixeira pública próxima à sua casa e aquilo está acumulando lixo dos vizinhos, né, das residências do bairro,
isso está gerando transtorno, mau cheiro, animais, né? Presença de insetos. Então, a solicitação é a reclamação que você vai fazer. O que você está querendo, o que você está querendo que seja melhorado. E a justificativa é o porquê. Por que aquilo precisa ser melhorado? Pensando nessa situação que eu disse, a justificativa seria: vocês precisam que seja colocada uma lixeira no bairro para que o lixo residencial das casas não fique acumulado ali no chão e isso traga a presença de insetos, o mau cheiro, né, para o ambiente, né, poluindo também toda a área. Aí o que vocês farão com isso? Após preencher essa página 23, vão escrever uma carta de reclamação destinada à prefeitura da cidade em relação à limpeza da cidade, tá? Para isso, não se esqueça de... Então, vocês têm que colocar o nome da cidade e a data da carta. A data que vocês estão escrevendo, podem colocar a data do dia que vocês forem escrever mesmo. Inserir o nome do destinatário, aí pode ser diretamente para o prefeito da cidade, é só pesquisar o nome do prefeito quem não souber, ou para a pessoa que é responsável pela limpeza da cidade. Creio que isso será mais difícil, descobrir o nome que é da pessoa que é responsável, né, pelos serviços de limpeza. Então, vocês podem colocar o nome do prefeito mesmo. O início da carta deve ser com uma saudação, ou seja, um cumprimento. Por exemplo, prezados, caro, ou se vocês forem enviar diretamente para o prefeito, prezado senhor prefeito, caro senhor prefeito, tá? Redigir o corpo da carta apresentando a solicitação e a justificativa para a sua insatisfação. Redigir é escrever. O corpo da carta é o assunto. Então, no assunto, vocês têm que escrever, né? Apresentar a solicitação, qual é a reclamação, a insatisfação que vocês querem e por que vocês estão pedindo essa melhoria, tá? No final, inserir uma despedida. Pode ser até logo, até breve, atenciosamente, uma palavra ou uma expressão que indique que você está se despedindo. E assinar a carta com o seu nome. São essas as etapas, não precisa ser um texto grande, tá, gente? É algo pequeno, bem claro e objetivo. Até porque a carta de reclamação tem que ser assim, a gente não pode prolongar o assunto, temos que ser objetivos, tá bom? Essa carta será escrita diretamente no material de apoio, nessa página aqui, ó. Vocês vão utilizar diretamente o material de apoio e depois vão cortar as bordinhas, né, para ficar bem certinho e pode colar no caderno, tá bom? Nós finalizamos a nossa aula por aqui. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida podem me perguntar, tá ok? Boa aula para vocês, tá bom, crianças? Um beijão para todo mundo e até a próxima.